Você já tinha ouvido falar esse nome? Mesopotâmia? Pois é, esse é o assunto deste episódio de Agentes da História. Esse tema da aula faz parte do período chamado Antiguidade ou Idade Antiga, conforme explicado em episódios anteriores. Esta palavra, Mesopotâmia, tem origem grega e é o nome dado a uma região que significa terra entre rios. Sim, era uma faixa de terra que ficava entre dois rios muito importantes para a origem da civilização humana. Os dois rios que banhavam essas terras se chamavam Tigre e Eufrates. Mas professor, onde fica isso? No Oriente Médio, aproximadamente onde hoje é o país Iraque. No blog do Agentes da História você poderá encontrar um mapa para ajudar você nessa localização, ok? Então não esquece de visitar o blog, vou deixar um link aqui na descrição do episódio. Esta civilização é considerada uma das mais antigas da história, por isso é chamada também conhecida como berço da civilização. Até surgir esta aglomeração de pessoas que deu origem aos povos mesopotâmicos, os seres humanos viviam de um lugar para outro em busca de alimentos, ou seja, eles eram nômades. Basicamente, o que permitiu que eles se transformassem assim em povos sedentários, ou seja, que fixaram suas residências ali na região da Mesopotâmia, foi a descoberta e o desenvolvimento da agricultura, pois com ela os seres humanos começaram a plantar e assim não precisavam mais se mover de um lugar para outro toda hora. Vários povos antigos habitaram a região da Mesopotâmia entre os séculos 5 e 1 a.C. Entre esses povos podemos destacar babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios. Alguns desses povos tornaram-se muito poderosos e dominaram os demais. Houve um revezamento, por assim dizer, no poder, através de guerra, de invasões, massacres e dominações diversas. Podemos citar aqui o exemplo dos acádios, que fundaram cidades importantes, entre elas Babilônia, uma das mais conhecidas do mundo antigo. O grande rei Acádio, um guerreiro conquistador chamado Sargão I, dominou o pedaço e ficou conhecido como o soberano dos 4 cantos da terra. E foi o primeiro monarca da história da Mesopotâmia a impor assim seu domínio. Depois de sua morte, seus domínios sofreram invasões e ataques. Mais adiante, a Mesopotâmia caiu sob domínio dos amoritas, também semitas, fundadores do primeiro Império Babilônico. Babilônia, então, capital dos amoritas, era uma pequena cidade do Eufrates, mas tornou-se sede do poderoso império. Hammurabi, um dos mais famosos soberanos de Babilônia, fortificou a capital, cercou ela com muralhas, estendeu suas conquistas e realizou grandes obras públicas. Sua mais célebre realização é o Código de Leis, o mais antigo código completo escrito que a história registra, conhecido assim como Código de Hammurabi. Na sequência, a Babilônia também foi dominada pelos cassitas e pelos assírios. Os assírios foram povos dominados pelos babilônios por muito tempo, mas com o passar desse tempo, eles se fortaleceram e formaram um pequeno reino com sede na cidade de Assur, e mais tarde foi transferida para a cidade de Nínive. O militarismo, as armas, o grande número de soldados e o desejo de domínio fez com que a Síria se tornasse um poderoso império. Entre alguns dos soberanos mais conhecidos desse período podemos citar Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal. Esses também entraram em declínio, dando espaço para o surgimento do Segundo Império Babilônico. O extraordinário progresso econômico permitiu o embelezamento de templos, palácios, muralhas e o surgimento dos famosos jardins suspensos da Babilônia. No centro da cidade, erguia-se um enorme zigurate, uma grande torre com um templo onde os sacerdotes caldeus observavam os astros. Muitos dos nomes de reis e imperadores desse período da história antiga aparecem nos textos da Bíblia, entre eles o de Nabucodonosor, que subjugou os hebreus levando eles cativos para a Babilônia. Vamos ver as principais características comuns destes povos que habitaram a Mesopotâmia. Bom, a economia
era baseada na agricultura, principalmente, e no comércio nômade de caravanas. A agricultura era a base econômica dos babilônios. Também usavam a construção de canais e controlavam assim. Quem controlava tudo isso era o Estado. Eles também cultivavam trigo, cevada, árvores frutíferas e legumes. Usavam o arado semeador, a grade e carros de rodas. O artesanato também era bem desenvolvido. Fabricavam tecidos, ferramentas, armas, joias, brinquedos e cerâmica. As caravanas de mercadores que iam vender seus produtos e buscar o marfim, por exemplo, da Índia, o cobre de Chipre e o estanho do Cáucaso. Essas transformações comerciais eram feitas na base de troca. Usavam-se também barra de ouro e de prata. Usavam tecidos, escrituras e até cartas de crédito. A arquitetura deles era bem desenvolvida. Caracterizava-se pelo exibicionismo e luxo. Construíam templos e palácios de tijolos, porque na região as pedras eram escassas, ou seja, eram poucas. A astronomia foi a principal ciência entre os babilônios, que foram notáveis em expandir conhecimentos sobre esta área. As torres que ficavam onde ficavam os templos serviam assim de observatórios. Eles conseguiram prever eclipses, distinguir os movimentos dos planetas, dividir um ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 12 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Coisas que são bem comuns para nós, mas quem decifrou tudo isso aí foram os povos lá da Mesopotâmia. As principais contribuições para a humanidade vindas dos povos mesopotâmicos foram um sistema de escrita, um código de leis escritas, o estudo da astronomia, a matemática, o calendário, e se destacaram também nas construções e no militarismo. Os povos da Mesopotâmia são classificados como teocráticos, ou seja, neste sistema o governante possui poder político e religioso. No que se refere à política, eles tinham uma forma de organização baseada na centralização do poder, onde apenas uma pessoa, imperador ou rei, comandava tudo. Eles seguiam religiões politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Não acreditavam na vida após a morte, mas acreditavam em gênios, demônios, heróis, adivinhações e magia. Seus deuses eram numerosos, com qualidades e defeitos, sentimentos e paixões, e eram imortais e sanguinários. Os sacerdotes se esforçaram por agrupar esses deuses em famílias ou tríades, trindades. Cada divindade era uma força da natureza e o dono de uma cidade. Por exemplo, Marduk, deus de Babilônia, foi o cabeça de todos os deuses durante o império no reinado de Hammurabi, mas foi substituído por Assur durante o domínio dos assírios, e voltou ao posto de principal deus durante o reinado de Nabucodonosor. Ou seja, os deuses também competiam e não tinham uma posição definitiva. Muito bem, agentes da história. Assim nós podemos destacar aqui as principais informações sobre os povos da Mesopotâmia. Na descrição desse episódio, vou deixar registrado as principais características desses povos e você fará bem em registrar aí no seu caderno, comparar com os seus textos, ok? Um grande abraço e até mais.